Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos aprender a fazer a descarga da miniatura da Chevrolet D10. Pessoal, antes de nós começar, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esses perfilzinhos aí, ó. Nós temos aí a medida de 6 milímetros e de 12 milímetros. Pessoal, lá no curso de ferramentas eu ensino como fazer a trefiladeira. Você pode fazer com porca de parafuso ou você pode fazer com a chapa. A madeira para fazer os perfil, de preferência madeira mais dura. A descarga é bem fácil de fazer, se você observar aí, tem um perfil de 6, tem o silencioso, tem uma pecinha com a curva que passa debaixo do eixo e tem a ponta do escapamento aí. Eu coloquei algumas cores diferentes, né, para destacar. E aí nós vamos fazer a descarga aí para essa nova miniatura. O primeiro passo, vocês precisam arrumar a madeira. Você precisa cortar os filetes de acordo com o perfil que você vai fazer. Depois que você cortar os perfil, você vai na lixadeira e vai tirar as quinas. E você vai cortar o perfilzinho aí 1 milímetro a mais da espessura que você quer. Por exemplo, se você for perfilar aí com 6 milímetros, você tira o perfilzinho com 7. Aí quando você for arredondar ele, né, ele tem aí uma sobrinha para ficar no padrão que você precisa. E na ponta, pessoal, você vai lixar para ele encaixar no mandril da furadeira e também para encaixar no furo da trefiladeira, né, seja a trefiladeira de chapa ou de porca. É bem simples, pessoal, e não tem dificuldade. Se você já está no curso, é só você ir lá no módulo de ferramentas, você vai aprender a fazer a sua. Aí, pessoal, você faz nesse formato aí, ó. Por exemplo, passa no furo maior, depois você passa no furo, no padrão que você vai deixar a espessura da madeira. Então, como eu tenho várias medidas aí, primeiro tem a medida de 8 milímetros e a medida de 6, né? Eu passo na medida de 8, depois na medida de 6. E aí você pega uma lixa, pode ser uma lixa 80, depois uma lixa 120, você já deixa os perfilzinhos tudo lixado. Só tem que tomar bastante cuidado aí, pessoal, na hora, para não quebrar, não lascar e evitar de machucar a mão. A velocidade tem que ser uma velocidade bem alta mesmo, na hora que você estiver trefilando aí, para cortar. Se for a velocidade baixa, vai ficar mascando, não vai dar certo. De preferência, pessoal, utilizar uma madeira menos fibrosa, tipo uma madeira mais firme, né? Tipo madeira de cumaru, madeira de roxinho, madeira de peroba é ótima, madeira de ipê. Então dê preferência para as madeiras mais duras. É melhor para fazer os eixos, pessoal. Porque costuma ser utilizar uma madeira que tem muita fibra, tipo o angelim, sucupira. Essas madeiras elas quebram. Na hora que você vai trefilar, elas quebram. E o eixinho fica fraco. Madeira de pinos também não dá certo. Eucalipto não é legal. O ideal mesmo é madeira mais dura. Uma madeira muito boa para isso é cumaru. Cumaru, peroba, a peroba rosa. O roxinho também é ótimo. Aí você tem duas opções, pessoal. Você pode tirar a quina usando esse tipo de lixadeira, ou você pode utilizar uma lixadeira manual também. Eu gosto de fazer nesse formato aí, pessoal. Eu prendo a chapa na morsa para dar aí mais estabilidade e faço nesse formato. Utilizo os dois furos. Por exemplo, se eu quero com 6 milímetros, eu passo no furo de 8 e faço o acabamento no furo de 6. É só para evitar, né, de pegar muito de uma vez só, você corre o risco de quebrar a madeirinha. Então tira aos poucos e você consegue. Olha que beleza de perfil. Agora, pessoal, nós vamos fazer um perfil de 12. Esse já é um perfil mais grosso, né? Exige de você desbastar um pouquinho a mais. Então você pega a lixadeira nesse formato aí e tira as quinas dele, né? Faz aí as pontas dele, um lado para encaixar no mandril e o outro lado, né, para ele encaixar no furo da chapa aí. E outra coisa importante, pessoal, na hora que vocês fizer a trefiladeira, essa chapa que eu estou utilizando, ela tem aproximadamente uns 5 milímetros. É um pedaço de chapa antiga. Vocês podem fazer cortando com um disco de cortar ferro ou pode fazer com uma broca de aço. Lá no módulo de ferramenta vocês vão ver o passo a passo. Eu mostro como fazer dois tipos de trefiladeira lá. Aí, pessoal, como é um perfil mais grosso, né, você tem que encaixar e manter a mão acelerando a máquina para poder cortar. Mas é bem tranquilo, só tem que ficar atento, pessoal, quando você for lixar,
pode a lixa enrolar e pode acontecer de lixar os seus dedos, sua mão. Então tem que tomar bastante cuidado, vai devagar. Se precisar, você passa várias vezes a lixa para ficar bem polida aí o perfil. Eu utilizo a lixa 80, depois a 120, depois a 220. É o suficiente para eles ficar perfeito. É o que eu tô falando, só tem que ficar atento aí para não lixar a mão. Olha aí como é que ficou legal, pessoal. Nesse caso eu utilizei roxinho, utilizei IP, utilizei guajará para fazer esses mais claros aí. Então, se você puder, pessoal, tirar um tempo para fazer os perfis, quando você for fazer as miniaturas já tem aí os perfis sobrando aí, de várias medidas, se você puder. Nesse caso aí, pessoal, nós vamos fazer o silencioso. Você pega o perfil, vai no desenho, marca, né, aonde você vai fazer o rebaixo, lá no torno. E aí nós vamos cortar o pedacinho de perfil, utilizando a serrinha, né. Uma parte vai encaixar no mandril do torno, a outra parte nós vamos trabalhar ela. Nós vamos fazer a modelagem aí do silencioso da descarga. Quando você colocar o perfil no mandril, você tem que ficar atento e olhar se ele está bem centralizado. Pode ser que o mandril morde aí um pouquinho fora de centro e na hora que você for tornear aí não fica legal. Então ele tem que rodar bem centralizado. Aí se você observar o silencioso, ele tem uma parte que fica rebaixado no meio. E nas duas pontas ele tem como se fosse um acabamento, né, um alto relevo. E do lado ele tem um rebaixo que vai dar a mesma espessura do eixo das madeirinhas de 6 milímetros. Então você vai rebaixar aí até 6 milímetros, deixar um acabamento para ficar como se fosse o silencioso original aí da descarga, né? Então você vai fazer dos dois lados. E uma coisa muito importante, pessoal, vocês que vão fazer as miniaturas, ferramenta tem que estar muito bem afiada, principalmente ferramenta de torno, né? Senão não vai ficar aquele negócio desgastado, não vai fazer uma pecinha bem feitinha, bem polida. Depois que você fez o processo, é lixar, né? Você vai lixar com a lixa. Eu gosto de lixar no torno aí. Primeiro eu começo com a lixa 120, depois passo uma lixa 180, 220. E depois, pessoal, que você vê que tá bem lixadinho, você pode fazer um polimento, né? Essa buchinha aí, a lixa que tá nela, lixa 400. E aí depois você pega a serrinha e corta. E aí está o silencioso, pessoal. Olha aí. Se você observar, é bem simples de fazer. É um desafio, mas qualquer pessoa consegue. Aí você vai pegar o perfil, vai lá no desenho, vai medir, vai cortar. Você vai colocando do mesmo tamanho que está no desenho. E aí, pessoal, nós vamos começar o processo de montagem, né? Eu gosto de fazer nesse formato. Pega uma ponteira, pessoal, uma ponteira aí, e você faz aí como se fosse um pré-furo. Só tem que ficar atento, pessoal, para não se acidentar. Porque na hora que você for furar, o furo ficar bem no centro. Se você não fizer esse pré-furo, pode acontecer da broquinha desviar. Como você vai furar no topo da madeira, aí você vai pegar uma broquinha compatível com o arame que você vai utilizar, que eu gosto de fazer essa emenda e colocar um pino de arame no meio da emenda. Porque se você colocar só a cola instantânea, com o tempo ela solta. Então você coloca um pino de arame para dar mais segurança e mais garantia no trabalho que você está fazendo. Você pega um arame aí de 1 milímetro, 1,5 milímetros, né, um arame galvanizado, e aí você faz um furo de acordo com o arame, coloca uma cola, né, para fixar o pedacinho de arame. E depois, né, no outro lado você faz no mesmo formato. Você coloca um pouquinho de cola, de preferência antes, né, de fazer a emenda, de juntar as duas pecinhas. E aí é só segurar um pouquinho e centralizar bem, né, para não ficar torto ou torcido. E aí, pessoal, você observa que já está colada aí a parte maior do perfil no silencioso. E o nosso maior desafio agora é fazer essa peça curva. Essa peça curva, pessoal, no começo, qualquer peça nesse formato, a gente tinha muita dificuldade de fazer. Tinha que arredondar na mão, utilizando lixa manual. Mas agora eu já desenvolvi um gabarito, né? E eu vou mostrar para vocês o pulo do gato.
Então sempre que a gente vai aprendendo a fazer as miniaturas, a gente vai descobrindo as dicas, as técnicas e vai passando aqui para vocês. Você vai na tico-tico de bancada, você vai colar o desenho, né? Vai cortar, de preferência arrumar uma madeira boa para trabalhar também, pessoal. A madeira muito boa, essa madeira que eu estou utilizando aí, que é a madeira de pequiá. Ela dá um acabamento bom, dá um corte bom, né? Então tem que ser uma madeira que não quebra, porque ela tem essa volta aí, dependendo da madeira. Quando você terminar de fazer o perfil, pode acontecer dele quebrar, né? Porque tem essa volta. Então você tem que arrumar uma madeira, madeirinha boa para isso, fácil de você fazer. O pequiá, a cacheta, o mogno, jacarandá. Essas madeirinhas são muito boas para fazer esse tipo de coisa aí. É um desafio, mas nós vamos deixar ele no mesmo padrão aí dos perfilzinhos que a gente já fez aí. A ferramenta, pessoal, como que eu fiz ela? Eu peguei um miolo de roda. Quando você está fazendo as rodinhas, às vezes você tira uma pecinha que sai no meio ali, e às vezes eu guardo algumas pecinhas. E aí eu tive essa ideia de fazer como se fosse um carretel. Você vai fazer tipo um carretelzinho, vai colar uma lixa tipo 80, de preferência lixa de pano, porque a lixa ela tem que aguentar, né, durar. Se você utilizar uma lixa de papel, ela vai durar pouquíssimo tempo, e aí você tem que estar trocando. Outra coisa importante, pessoal, como eu não colei fita crepe aí, eu tive que tirar o desenho para não embaçar a lixa, né? Aí eu tive que tirar manual. É muito importante vocês utilizar a fita crepe, porque a cola ela embaça a lixa e a lixa vai durar muito pouco. E se você observar como que o carretelzinho modela, né? Ele vai modelando a madeira e vai deixando ela cilíndrica, como se fosse uma pecinha redonda. Porém, pessoal, a parte bem curva aí, alguns espaços nós vamos ter que utilizar a lixa manual, né? Que eu não vou conseguir fazer 100% essa curvinha porque ela é muito fechada. Então, quando é uma curva mais aberta, a gente consegue. Aí, nesse caso, os espaços que não conseguia lixar, que a lixa não conseguiu pegar, aí você faz manual. Você pega um palito de churrasco e cola uma lixa nele, né? Um palitinho redondo, para poder você tirar todas as quininhas que fica aí. Então, você deixa a descarga modelada como se fosse o perfil de descarga mesmo. Depois de pronto, você vai na lixadeira só para acertar a ponta, né? Para fazer a emenda. E aí você continua fazendo o mesmo processo que eu ensinei para vocês. Vai no centro do perfil, faz uma marcação, fura. Pessoal, é muito importante você ficar atento nesse detalhe, porque broquinha fina é muito fácil de quebrar. Então, se você às vezes ficar com preguiça de fazer uma marcação, um pré-furo, porque às vezes acontece, você quer andar depressa e acaba perdendo seu tempo, quebrando broca. Pode ser que a broca quebra e vai na sua mão, acontece um acidente, fura sua mão, né? Então faz o processo certinho, que aí você evita de acontecer, de machucar. E aí você vai fazendo o processo certinho, as pecinhas não racha, você consegue centralizar, fica colado certinho. E é assim, pessoal, tem que ter o passo a passo e tem que ter paciência. Se você não tiver paciência, não funciona. Às vezes é um trabalho que requer mais paciência. Você tem que estar com a mente tranquila. E aí, se você quer fazer de qualquer maneira, rápido, você acaba perdendo seu trabalho. Aí, pessoal, eu fiz a medida, né? Coloquei a peça que é curva lá no eixo de trás. E aí eu posso cortar esse pedaço do perfil aí para a gente fazer a emenda. Aí nesse caso a gente vai fazendo o mesmo processo e essa peça curva nós vamos colar também para a gente poder fixar a descarga no chassi da caminhonete, mas só depois que a gente tiver emendado essa peça curva, pessoal, porque para você emendar no local é bem mais difícil. Então tem que montar ela antes de colar, para depois a gente finalizar a parte da traseira. Então você tem que já deixar furado, já tem que colar ela nesse formato, né, sabendo que ela vai encaixar lá já na medida certa. Depois, pessoal, você reforça um pouquinho de cola, se você quiser, nas emendas. E aí, pessoal, está. A descarga, ela
pega da ponta do suporte do eixo da frente e vai até no eixo traseiro. Agora, se você observar, vai ter um grau aí, muito pouco, na parte curva. Porque a ponta da descarga, ela fica pro lado de fora, né? Ela tem que sair pro lado de fora. E nós vamos fazendo esse processo desde o começo aí, né? Sempre utilizando a ponteira para poder fazer os furos no topo dos perfil. Antes de nós colar a descarga, pessoal, você tem que fazer esse processo para depois que você fixar ela no lugar, aí fica mais difícil você fazer essas emendas, né? Como eu já fiz a parte do silencioso, o perfil maior, a parte da curva, agora eu já posso fixar que vai ficar para trás aí só a ponteira da descarga e o outro perfil, né, que eu vou emendar na parte curva da descarga. Você tem que ficar atento também se a parte curva não vai atrapalhar o eixo traseiro, porque o eixo traseiro ele vai rodar. E aí, pessoal, você vai e reforça um pouquinho de cola. Eu estou alinhando ela de acordo com o chassi. Agora, na parte traseira aí, depois da curva, né, nós temos que colocar mais um perfilzinho. Seguindo o processo, pessoal, com o pino de arame. A vantagem é que você não precisa bater prego, né, evita de rachar. E aí, se você observar, pessoal, como ele tem um grau, você coloca o arame e entorta um pouquinho com o alicate. E aí você já pode fixar o perfil direto em cima do chassi. E aí, pessoal, lembrando que o eixo traseiro tem que ficar livre. A parte curva tem que passar debaixo dele, mas não pode ficar pressionado, né? Tem que ficar livre. Olha aí como é que tá ficando nosso projetinho. E aí o eixo tem que ficar livre. Agora, pessoal, o nosso próximo desafio é fazer a ponta da descarga, né? A ponta da descarga nós vamos utilizar uma madeira clara também para destacar um pouquinho aí. Se você observar, pessoal, não é difícil. Você só tem que seguir um método passo a passo, né? Fazendo o processo um após o outro, né? Nós começamos pelo silencioso, aí a gente foi emendando as peças. Agora nós já estamos quase chegando no final. E aí, pessoal, uma dica para vocês quando for fazer peças pequenas, às vezes eu já ouvi aluno falar, já vi várias pessoas falar, mas como é que eu vou segurar uma peça pequena? Se você observar, na hora que eu colei o desenho, eu deixei uma parte maior. Então nós vamos fazer essa ponta da descarga e vocês vão entender como que eu faço para modelar ela. Aí eu só vou cortar ela no tamanho depois que ela estiver pronta. Então, pessoal, isso é um pulo do gato. Isso é para vocês ficarem espertos na hora que estiver fazendo qualquer peça pequena, sempre utilizar essa dica que eu estou passando aqui para vocês, tá? Tanto para cortar, quanto para lixar, quanto para modelar. Olha aí, deixei um pedaço de madeira maior para me segurar. Senão eu não consigo fazer a modelagem, né? E depois que você cortar, você já sabe como que vai funcionar. Você pode tirar o desenho. E aí, como ela é menos curvada, ela é bem mais fácil de fazer, né? E a nossa ferramentinha vai conseguir pegar e conseguir modelar ela tanto por fora quanto por dentro. E é muito legal de fazer, pessoal. Quando a gente enfrenta os desafios, né? E a gente fica pensando, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou conseguir fazer essa pecinha? Aí, pessoal, a gente usa a nossa criatividade. É o que eu sempre falo para vocês. Se você acreditar no seu potencial e não desistir, você consegue usar a sua imaginação a trabalhar a seu favor. É isso que eu faço, né? Aí você já pode cortar. Agora é só mesmo quebrar um pouquinho aí para ficar como se fosse a ponta da descarga, né? Ela fica um pouco chanfrada e acertar o lado que nós vamos colar lá na ponta do perfil. E aí, pessoal, o nosso projetinho tá chegando no fim, né? O nosso projetinho tá tomando forma. E isso faz toda a diferença numa miniatura, você olhar os detalhes, né? Então, assim, dá a impressão de ser muito difícil, mas quando a gente aprende, as coisas se tornam fácil e se torna gratificante. Você olhar para o projeto e falar, cara, eu coloquei até a descarga, eu coloquei todos os detalhes, eu coloquei o volante,
os pedais, os retrovisor. Isso vai empolgando, sabe, pessoal? E a gente fica olhando os detalhes e querendo melhorar cada vez mais. E aí está, pessoal, a ponta da descarga já fixada. Então assim, pessoal, as ideias elas vêm, né? E a nossa mente é muito fértil e você consegue ser criativo se você tiver força de vontade e tiver determinação. Para segurança, pessoal, eu fiz um furo aí no perfilzinho direto no chassi, porque só a cola instantânea é pouco aí no caso, né? Para montagem é muito boa. Aí você coloca um pino de arame e coloca a cola instantânea. E lá na frente nós vamos fixar também no chassi mais dois furos aí para dar mais segurança. E aí você coloca um pino de arame, né? Depois, se quiser, pode colocar uma massazinha em cima, se quiser repuxar. Sempre, pessoal, trabalhar com o arame compatível com a broca, né? Para não ficar muito frouxo também e nem apertar demais, do jeito que você consegue encaixar ele. E aí você enche o buraquinho de cola, porque depois que secar fica seguro, né? Aí fica muito seguro mesmo. E a gente faz aí nesse formato, pessoal. Eu sempre gosto de fazer o trabalho e ficar atento, porque se você vender uma miniatura, depois a descarga solta ou quebra, né? E aí está o resultado, pessoal. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aproveitado bastante o conteúdo, né? E a gente vai ficando por aqui. Grande abraço, fiquem com Deus e bora fazer carrinho.